Bom dia a todos, crianças. Hoje nós vamos fazer o retap da nossa avaliação A5, tá? Talvez alguma questão esteja um pouco fora da ordem, né, da sequência que apareceu para você no AVA, né? Se você fez a prova no AVA, porque as questões são distribuídas de maneira aleatória, tá? Mas vamos lá, olha só. Vamos comentar essas questões com bastante calma. Principalmente se a minha cachorra deixar, né? Ó, o Sol é responsável pela vida em nosso planeta. Né? Somos todos dependentes das reações químicas fotossintetizantes produzidas pelos seres humanos ou por outros seres vivos. Reação é fotossintetizante quando ela tem ou ela é toda ou ela tem uma etapa dentro da cadeia de reações que precisa da incidência da luz para produzir um determinado produto. Né? Nós temos as algas das plantas ricas em cloroplastos, eu consegui falar, que absorve a luz visível, basicamente a luz vermelha, amarela, muito pouco do azul, para gerar a fotossíntese da glicose e liberação de água a partir da absorção do dióxido de carbono. Uma outra fotossíntese que atua muito no ser humano é o processo de cadeia de produção da vitamina D. Ela tem uma parte que ela precisa da absorção da luz. Então, não se assuste se você se deparar com a expressão de que ser humano faz fotossíntese. E é verdade. É uma síntese a partir da incidência da luz, numa das etapas, né, da vitamina D tem a incidência da luz, mas não é a fotossíntese que a gente está acostumado lá de produzir glicose, oxigênio e a partir de dióxido de carbono e água, ok? Então, é necessário que você tome sol, banhos de sol. Porém, o excesso de exposição solar pode causar graves problemas como câncer de pele, devido à incidência da radiação ultravioleta na pele. Bom, aí você tem que tomar cuidado. Eu preciso tomar sol, mas eu não posso tomar sol demais, senão eu vou ter problemas. Para que você possa ficar mais tempo no sol, o que acontece? Nós desenvolvemos os chamados protetores solares, que são substâncias que podem ser aplicadas regularmente sobre a pele e que proporcionam maior exposição do sol. Né? É legal quando você vê que essa ideia do protetor solar não é só do ser humano, né? Vários animais fazem isso. O porco faz isso, o rinoceronte, o elefante, o hipopótamo. Eles se banham de terra para proteger, para não ter câncer de pele, né? Aqui nós nos banhamos, não vamos nos banhar de terra, mas a gente passa protetor solar. Qual é a função do protetor solar? Impedir, dificultar a incidência da luz ultravioleta sobre a pele. Então, ele é um filtro. Ele deixa passar uma certa radiação e dificulta a passagem de outra. Então, vamos lá. Os protetores solares funcionam como filtros da luz ultravioleta por serem transparentes para esse tipo de luz? Não, ele não é transparente. Os protetores solares são opacos para a luz ultravioleta, por isso conseguem bloquear o excesso dessa radiação. Até certo ponto, sim. Por quê? Porque depois de um determinado tempo você começa a transpirar e você começa a tirar esse protetor solar da sua pele. E aí você precisa refazer essa camada de proteção solar. Mas mesmo com protetor solar, esse filtro não é de 100%, essa filtragem não é de 100%, tá? Então você não pode ficar o dia inteiro no sol. Os protetores solares ativam as células da pele que desenvolvem uma camada de tecido resistente à ultravioleta? Não, né? Senão a gente ia virar barata, né? Os protetores solares são substâncias transparentes à radiação ultravioleta, mas conseguem alterar suas características? Não. Isso aqui pode acontecer em materiais fluorescentes, fosforescentes, alguma coisa assim, mas não é o caso no protetor solar.
Os protetores solares são feitos de materiais translúcidos de propagação da luz e com isso essa substância bloqueia a passagem dos raios do ultravioleta. Não é para toda a frequência luminosa, é apenas para o ultravioleta que ele tenta bloquear. Então, dessas alternativas, a correta é a letra B. O eclipse solar ou lunar são fenômenos astronômicos que, ao longo da história do homem, foram utilizados como transmissores de bons ou maus presságios. Isso vai depender de quem era o imperador, quem era o governante e do bom humor dele, né? Se na época estava de bom ou de mau humor. Isso dependia da interpretação dadas pelos chamados videntes, que analisavam a influência ou a mensagem transmitida pelos deuses através desse fenômeno. Aqui nessa figura nós temos o eclipse lunar. O que acontece com o eclipse? Eclipse é ocultar. Então o que acontece é que eu tenho aqui, vamos desenhar aqui, desenhar do lado de cá, Sol, Terra, menor que o Sol, né? A luz do Sol vai bater aqui na Terra, e aqui atrás da Terra, deixa eu aumentar um pouquinho da Terra, aqui atrás da Terra vai ficar a sombra da Terra, né? Esse aqui é o chamado cone de sombra. Então a Lua vem e ela entra aqui, ó, na sombra da Terra, que é o que está acontecendo aqui, ó. Você vê nessa foto, né? Essa foto eu tirei nesse Esplanada dos Ministérios de um eclipse lunar, acho que uns 3, 4 anos atrás. Você já começa a ver a finalização do eclipse. Ó, a Lua já está saindo da sombra da Terra. Tá? Se eu colocasse o eclipse total aqui, e nesse caso houve um eclipse total da Lua na Terra, ia ficar tudo escuro e você não ia enxergar nada. Então eu coloquei essa foto da finalização do eclipse, a Lua saindo da sombra da Terra. Então ela já começa a receber a luz do Sol. Então esse é o eclipse lunar. Agora pode acontecer do eclipse solar. O que é o eclipse solar? A Lua que estava na sombra da Terra, agora ela vai aparecer aqui, ó. E aí o que a Lua vai fazer? Vai projetar a sua sombra, né? Aqui seria a Lua, aqui seria a Terra, e ela vai projetar a sua sombra nessa região pequena da Terra aqui. Então essa sombra vai evitar que esse indivíduo aqui veja o Sol. Então aqui eu tenho um eclipse solar. E aqui eu tenho um eclipse, a Lua está ali aqui, né? Aqui a Lua entrando, né? E aqui a Lua saindo. Aqui é o eclipse lunar, né? Então no eclipse lunar é Sol, Terra e Lua. No eclipse solar é Sol, Lua e Terra. Assinale as opções abaixo a que melhor descreve a formação desse fenômeno. O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra no cone de sombra da Terra. Para um determinado local, ele pode ser parcial ou total, ou pode não ser visto para um ponto na Terra. Não são todos os pontos da Terra que vão ver o eclipse, tá? Tem pontos na Terra que não vai ter o eclipse. Por exemplo, esse ponto aqui do planeta, ó, ele não vai ver o eclipse lunar, primeiro porque é dia. Só esse lado de cá que pode ver o eclipse lunar, porque é noite, ok? Então, esse item tem cara de correto, né? Vamos ver os outros, né? Para a gente poder ter certeza. O eclipse lunar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua. Gente, isso aqui é absurdamente errado, porque olha só. Vamos ver o que esse cara está dizendo aqui. Aqui está a Terra, aqui está a Lua, e aqui está o Sol, entre a Terra e a Lua. Acabou de matar. Primeiro que se o Sol ficar entre a Terra e a Lua, o Sol não cabe entre a Terra e a Lua. O Sol é muito maior que essa distância. Matou todo mundo. Esse aqui ele acabou de matar todo mundo. O eclipse lunar ocorre quando a Lua está localizada entre o Sol e a Terra. A Lua entre o Sol e a Terra é o eclipse solar. Você está ocultando o Sol e não o lunar. O eclipse lunar é a visão. O eclipse lunar, a visão do Sol é bloqueada pela passagem da Lua. Assim como no eclipse lunar, o Sol e a Lua e a Terra devem estar alinhados nessa ordem. Opa, Sol, Lua e Terra não é eclipse lunar, é eclipse solar. Okay? As fases da Lua são
determinadas pela movimentação da sombra do planeta. Sobra não, né? Aqui é sombra, desculpa. Do planeta Marte. Não, aí já viajou. Tá? Viajou. As fases da Lua não tem nada a ver com a sombra do planeta Marte. Esse cara, essa aqui era para você não marcar, né? Aquela coisa assim absurda. A figura abaixo representa um corpo opaco na forma quadrada entre um anteparo e uma fonte de luz pontiforme. Então está aqui na fonte de luz pontiforme, o corpo opaco e a sombra projetada. Esse anteparo está alinhado com o centro aqui, ó, tá ok? Então, dado que o anteparo está a 10 metros da fonte de luz e a sombra projetada tem 100 centímetros quadrados, assinale a opção abaixo que indica o tamanho da aresta do quadrado, sabendo que ele está a 2 metros da fonte e que o centro do corpo opaco está alinhado com a fonte. Então, esse cara aqui, ó, pega o centro, o que vai produzir uma sombra quadrada. A área da sombra é de 100 centímetros quadrados. A área é lado ao quadrado. Então, o lado ao quadrado é igual a 100, o que significa que o lado dessa sombra aqui, esse Lzão, vamos chamar isso aqui de L, esse lado é de 10 centímetros. Então, essa sombra tem um lado de 10 centímetros. E essa sombra está a 10 metros. Eu quero saber qual é o lado deste quadrado que está a 2 metros. Ó, já está o triângulo aqui, né? Os dois triângulos aqui semelhantes. Então, eu posso falar que x é proporcional a 10 centímetros, na mesma razão que 2 metros é proporcional a 10 metros. Professor, o senhor não colocou as unidades iguais. Não coloquei, mas olha só, cancela a unidade, 2 cancela com 10, vai dar 5. 10 dividido por 5, x igual a 2 centímetros, porque eu não cancelei o centímetro. Então, esse lado do nosso quadrado mede 2 centímetros. Bem tranquilo, né? Nada de muito complicado na solução desse problema. Vamos partir, vamos continuar a nossa brincadeira. Opa! O próximo. Márcia foi a uma academia fazer selfies. Com certeza essa Márcia não é aluna do Colégio Militar. Eu sei que vocês vão para a academia, vocês malham, mas vocês não ficam lá tirando selfies uma atrás da outra na academia, né? Vocês vão lá para treinar. Ela fica diante de 2 espelhos planos verticais presos a 2 paredes ortogonais. Esse dado é importante. A jovem tira a foto de suas imagens apenas. Ela está fotografando apenas as imagens para expor nas redes sociais. Quantas imagens de Maria irão aparecer na foto? Perceba que o problema foi bem restrito. Ele diz que Maria fotografou apenas as imagens. Ela não fotografou o objeto que é ela mesma. Então, o número de imagens ele é 360 sobre alfa menos 1. Esse alfa é o ângulo formado entre os 2 espelhos, que são ortogonais, então 90 graus. Então, o número de imagens, 360 sobre 90 menos 1. 360 por 90 dá 4, menos 1, 3 imagens. Nós vamos formar aí 3 imagens dessa estrutura. Bem tranquilo, né? Esse é outro probleminha bem legal. Maria, ô menina vaidosa, vive lá na academia, fazendo selfie, agora quer se maquiar para ir ao baile de formatura. Por ser muito detalhista, ela utiliza espelhos esféricos côncavos que geram uma imagem ampliada do seu rosto. E essa imagem ampliada aqui, ela é virtual. A Maria quer se ver de cabeça para cima. O espelho côncavo, ele pode formar imagem real ou imagem virtual ampliada, tá ok? Mas como a Maria está se vendo, né, para se maquiar, ela não quer se ver de cabeça para baixo. Então, ela quer ver uma imagem virtual. A jovem está a 30 centímetros do espelho e vê a imagem do seu rosto 2 vezes maior e direita. Determine a distância focal do espelho utilizado. Então, vamos lá. Opa, já dei a resposta, né? Mas vamos fazer as continhas aqui. Olha só, Maria
está a 60 centímetros do espelho. O aumento linear é 1/2. Não, errei. O aumento linear é igual a 2 positivo, porque a imagem é direita, toda imagem direita é virtual. Eu quero saber quanto vale a distância focal. Eu posso, para calcular a distância focal, usar essa expressão. O problema é que eu quero a distância focal, tenho a posição do objeto, mas não tenho a posição da imagem. O aumento linear, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ele diz que vale 2. A imagem é 2 vezes maior que o objeto. Mas o aumento linear pode ser menos P' sobre P. E daqui eu teria que 2 é igual a menos P' sobre o P, que é 30. E aí eu utilizaria essa expressão. Ou eu posso lembrar também que o aumento linear é F sobre F menos P. Tanto faz. Ou eu calculo P' e jogo na equação de Gauss, ou eu jogo nessa equação aqui. Tá ok? Vou jogar nessa equação aqui. 2 é igual a F sobre F menos 30. Esse 2 vai multiplicar 2F menos o 2 que multiplica F e menos o 2 que multiplica 30, que vai dar 60. É igual a F. Esse F vem subtraindo, esse 60 vai somando. Então, a distância focal é igual a 60 centímetros. Muito legal esse problema. Jorge, um estudante do Colégio Militar de Brasília, fez um projeto de feira de ciências que consistia em mostrar o perigo do lixo doméstico para a natureza. Em um de seus experimentos, ele colocou o fundo de uma lata de refrigerante que tem um formato côncavo virada para o sol, de tal forma que a luz refletida forma uma imagem em um papel distante 10 centímetros do refletor. Assinale a opção abaixo correspondente ao raio de curvatura da superfície esférica. Bom, vamos lá. Nós vimos que quando nós temos um espelho côncavo, né, raios paralelos incidem sobre o espelho côncavo e refletem num ponto chamado de foco. Quando esses raios são paralelos, esses raios de incidência são paralelos, eu tenho aqui, nos raios paralelos, um objeto chamado de objeto impróprio. O que é um objeto impróprio? É um objeto cuja posição dele é muito longe. A gente diz que está lá no infinito, uma posição muito distante. O que é um objeto impróprio, propriamente dito? A Lua já pode ser considerada um objeto quase impróprio, né? O Sol, objeto impróprio, as estrelas mais distantes da Terra. Se o Sol já é um objeto impróprio, as outras estrelas, então, são mais impróprias ainda. Então, o Sol é um objeto impróprio, localizado no infinito. Essa imagem do Sol se formou a 10 centímetros onde estava a folha de papel. A equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre infinito mais 1 sobre 10. Daqui eu tiro que a distância focal é de 10 centímetros, já que o inverso de infinito é próximo de zero. Ora, se a distância focal é 10 centímetros, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Professor, não precisava nem ter feito a conta. Se o objeto é impróprio, a luz converge no foco, 10 centímetros, raio com a curvatura 20. Concordo plenamente se você pensou assim. Ok? E aí a Maria de novo, olha lá, o mesmo problema, botei o problema 2 vezes, né? Esse problema, a Maria vai gerar 3 imagens de 2 espelhos ortogonais, né? Lembrando sempre que a Maria tira foto apenas das imagens. Uma vela de 6 centímetros de altura está colocada diante do espelho esférico convexo de raio de curvatura 60. Então, o raio de curvatura do espelho convexo é menos 60 centímetros, a distância focal é menos 30 centímetros. Negativo porque o espelho é convexo. A vela está a 60 centímetros do objeto, posição do objeto 60 centímetros. Assinale a opção correspondente ao tamanho da imagem. Ora, para calcular o tamanho da imagem, eu preciso do aumento linear, que é F sobre F menos P. Professor, poderia achar o P' e depois aplicar aumento linear é menos P' sobre P? Poderia, mas eu vou usar essa equação aqui.
A distância focal do espelho, eu sei, é menos 30, sobre a distância focal, que é menos 30, menos a posição do objeto, que é 60. Então, daqui eu tiro que isso vai dar menos 30 sobre menos 90, dá menos 1/3 sobre menos 3, tem um menos em cima e embaixo, aumento linear é igual a 1/3. O que significa? Que a imagem é 1/3 do tamanho do objeto. O objeto é 6 centímetros, a imagem terá 2 centímetros. Bem legal, né? Observe que o aumento linear foi positivo. Por quê? Porque o espelho convexo forma sempre, para o espelho convexo, grava isso, tá, gente? Espelho convexo de objeto real forma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita e reduzida, tá ok? Em uma questão discursiva, o aluno deveria explicar por que da Lua ser um exemplo de fonte de luz secundária. Então você tem que pegar e explicar por que a Lua é um exemplo de fonte de luz secundária, né? Que ela reflete a luz do Sol. Vamos ver, né, quais são as explicações. As fases da Lua mostram que ela não emite luz própria, mas sim reflete a luz do Sol. Se a Lua emitisse luz própria, ela apresentaria sempre o mesmo contorno. Isso a gente vê no Sol, né? O Sol sempre aparece do mesmo jeito, exceto no eclipse lunar. Por quê? Porque o Sol emite sua própria luz. A Lua reflete a luz vinda do Sol. Então esse item tem cara de verdadeiro. Vamos ver os outros. A Lua, por ser um corpo celeste muito antigo, emite luz proveniente das reações químicas em sua atmosfera. Gente, a Lua não tem atmosfera, né? Isso aqui é verdadeiro absurdo, tá? Por estarmos em uma grande distância da Lua, não é possível classificar qual tipo de fonte luminosa que esse corpo celeste se enquadra. Por isso, teríamos que medir a temperatura da superfície lunar. Olha só, isso aqui é um outro absurdo. Nós conseguimos ver vários planetas, Mercúrio, Saturno, nós conseguimos ver esses planetas a olho nu, estão mais distantes da Terra do que a Lua. Nós conseguimos ver as estrelas, que estão mais distantes que os planetas e, portanto, mais distantes que a Lua. Isso aqui é outro verdadeiro absurdo. Está equivocada a afirmação de que a Lua é uma fonte secundária de luz, pois conseguimos observar seu brilho durante o período noturno. Dessa forma, ela é corretamente classificada como fonte de luz primária. Não é verdade. Se isso aqui fosse verdade, toda vez que a Lua aparecesse, né, quando a Terra faz o seu movimento de rotação, toda vez que a Lua aparecesse, e a Lua fazia o seu movimento de translação, ela ia apresentar sempre da mesma forma, semelhante ao que o Sol sempre nos apresenta da mesma forma. A superfície lunar é composta de diversos minerais ricos em fósforos. Por esse motivo, a luz se encontra luminescente quando exposta aos raios solares e assim podem ser classificadas como fonte de luz secundária. Os objetos luminescentes são aqueles objetos que absorvem a luz visível e depois elas passam a emitir luz, né? Por uma reação fotoemissora. O vagalume faz uma coisa parecida, mas é uma reação química lá dentro, né? Alguns interruptores de tomada mais antigos, eles brilham no escuro. Algumas roupas chegam a brilhar no escuro, né? Por emissão de luz, absorve a luz durante o dia, excita o material é excitado para se neutralizar e emite luz. E aí essa fonte é uma fonte de luz primária e não uma fonte de luz secundária. Então a alternativa correta, letra A. Um espelho esférico convexo de raio de curvatura igual a 60 centímetros está diante de um objeto real. A imagem tem a metade do tamanho do objeto. Determine a posição do objeto em relação ao espelho e assinale a opção correta. Um espelho convexo, raio de curvatura 60, negativo,
Eu acho que eu já fiz essa questão. Distância focal menos 30, né? Centímetros, negativo, porque o espelho é convexo. A imagem é metade do tamanho do objeto. O aumento linear, não, perdão. A imagem, o aumento é 1/2, né, metade do tamanho do objeto. Positivo o aumento linear, porque é uma imagem direita. Lembra, espelho convexo, imagem sempre direita, né? Determinar a posição do objeto, eu quero saber o P. Então, aumento linear é F sobre F menos P. Então, 1/2 é igual a F sobre F menos P. 1/2 é igual a menos 30 sobre menos 30 mais... Opa! Mais não, né? Deixa eu colocar aqui. Menos P, né? Professor, poderia falar que o aumento linear é menos P' sobre P, e aí falar que essa razão é 1/2, e depois usar a equação de Gauss? Poderia, não tem problema nenhum se você quiser fazer assim. Tá? As duas soluções são perfeitamente plausíveis, ok? Qual a que você vai escolher? Bom, aí é realmente uma questão de escolha. Eu vou continuar com esse raciocínio. Vou multiplicar em cruz F menos... Não, eu tenho o valor do F, né? Vamos descomplicar. 1 sobre 2 é igual a... 1 sobre 2 é igual a menos 30. Cuidado para não errar o sinal, tá, gente? Menos 30 menos P. Multiplicando em cruz, menos 30 menos P é igual a menos 60. 2 vezes 30. Então, aqui eu pego esse 60 que está subtraindo e jogo para cá, somando. Menos P é igual a menos 60 mais 30. Essa diferença vai dar menos 30. P igual a 30 centímetros. Posição positiva, porque eu já sabia desde o início que a posição era positiva, porque o objeto é um objeto real. Então, tá aí, 30 centímetros. Espero que você tenha tirado uma boa nota nessa prova. Não estava uma prova complicada, tá? Alguns detalhezinhos um pouco capciosos, mas toda prova tem que ter esses detalhezinhos um pouquinho mais capciosos. Um abraço e até a próxima.